Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 10 de junho. Estamos começando o vídeo pós-USDA, pós-relatório de oferta e demanda de junho do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Foi divulgado há pouco, às 13 horas, e a gente vai conversar com a nossa equipe de consultores analistas de safras sobre os números que foram apresentados para soja e milho e trigo também, e qual foi a repercussão até aqui que a gente pode ver no mercado. Antes de dar boa tarde para a nossa equipe, convido a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube que inscreva-se, que ative as notificações para saber das novidades dos nossos vídeos atualizados diariamente. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de safras, peça uma demonstração gratuita, tem todo o nosso material lá, cotações, nossas notícias e as análises dos nossos consultores, entre outras informações. Dando boa tarde, iniciando pelo Evandro Oliveira. Tudo bem, Evandro? Vai falar para a gente sobre os números da soja? Boa tarde, Alessandro. Tudo certo? Tudo tranquilo. Fernando Henrique Iglesias vai falar sobre os números do milho. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Prazer estar aqui pela primeira vez, Alessandro. Vamos lá. Elcio Bento, que esteve com a gente na quarta-feira no vídeo pré-usa. Vamos falar agora do pós. Vamos ver o que teve para o trigo, né, Elcio? Tudo bem? Isso aí, Alessandro. Boa tarde, Evandro, Fernando. Vamos lá repercutir mais um relatório Bastien. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela para começar a apresentar os dados, começando pela soja. Deixa eu abrir aqui. Bom, estamos aí com os dados que foram apresentados para a soja, começando pela produção norte-americana 2022-2023, o relatório manteve o número de maio, 126,3 milhões de toneladas praticamente. Estoques americanos 22-23 foi indicado 7,6 milhões de toneladas, o mercado esperava 8 milhões de toneladas na média da expectativa do mercado, em maio foram 8,4, estoques 21-22 praticamente 5,6 milhões de toneladas, houve uma redução em relação ao relatório de maio, que eram 6,4 milhões de toneladas, e o número ficou também abaixo da expectativa do mercado, que era 5,9. A safra mundial 2022-2023 foi indicada pelo departamento em praticamente 395,4 milhões de toneladas. Em maio, o número era de 394,7. Estoques mundiais 22-23, 100,5 milhões de toneladas arredondando. O mercado esperava um número menor, 99,8, e em maio eram 99,6 milhões de toneladas. Estoques globais 21-22, o departamento apontou 86,1 milhões de toneladas, o mercado esperava aí na média 85, em maio eram 85,2. Na América do Sul, safra brasileira 21-22, o departamento indicou um número mais alto que de maio, que era 125, revisou para 126 milhões de toneladas, o mercado esperava um número menor, 124,8. E na Argentina, revisão para cima também nos números, 43,4 milhões de toneladas indicados agora, em maio eram 42 milhões de toneladas e o mercado esperava 42,2. Evandro, é uma série de números aí, mas o que tu pode pontuar para nós como destaque, como surpresa desse relatório para a soja? Perfeitamente, Alessandro. Conforme comentado anteriormente por nós, o relatório confirmou expectativas e trouxe algumas novidades, né? Então, começando primeiramente pela produção, né? Conforme foi comentado anteriormente, não deveria sofrer alterações, não teria por que sofrer alterações, né? Lembrando que essa produção deve se alterar só no próximo relatório, que deve sair aproximadamente no dia 10 de julho, que deve trazer alterações na safra após o relatório de área plantada que sai no dia 30 de junho, né? Então, o mercado está esperando esse relatório de área plantada e provavelmente venha alguma alteração na safra americana só a partir do próximo relatório, né? Apesar de o plantio norte-americano estar um pouco atrasado em relação
as temporadas anteriores, atrasado em relação à média, o plantio vai bem nos Estados Unidos, não há por que cogitar corte de área, então o relatório só confirmou a expectativa, né? Trouxe o mesmo nível que o mercado aguardava. Em relação à primeira expectativa aí que o mercado tinha e que se confirmou até um pouco acima, né, no caso do corte dos estoques, né, havia expectativa de corte nos estoques da temporada atual, né, que acabou vindo, o mercado esperava 5,9 e veio 5,58, então foi um corte acima do esperado, que acaba refletindo também num corte nos estoques da próxima temporada, né, onde o mercado esperava 8,03 e acabou vindo 7,62. Então, em estoques um pouco ligeiramente mais apertados, né, estoques mais apertados, porém, como também foi comentado anteriormente, os estoques globais deveriam vir com um leve ajuste positivo, como é de costume, né? Então, tendo em vista esses fatores, daria para se dizer que foi um relatório neutro para a soja, né? Tanto que Chicago vinha operando com firme queda na parte da manhã e, após o relatório, se manteve nos mesmos patamares. Agora, perto do fechamento, passou a ampliar um pouco as perdas, né? Lembrando que Chicago vem a 4 pregões de alta, né, sendo 2 deles de firme alta, né, acima de 1%. Então, pode-se dizer que hoje foi um dia de realizações. E como destaque, né, como surpresa, nós podemos citar aí, se puder até baixar um pouco ali, se bem que dá para enxergar ali, podemos citar a safra sul-americana, né? Então, o Brasil o USDA já vinha contando com uma safra alta brasileira, de 125, e o mercado já aguardava um número que também era alto, de 124,8, o USDA acabou trazendo 126 milhões de toneladas para o Brasil, que é um número consideravelmente alto para a safra brasileira, né? Então, essa foi uma das surpresas. E quanto à safra da Argentina, né, que se cogitou até um corte, veio 43,4, enquanto o mercado esperava 42,2 milhões de toneladas. Então, safra sul-americana mais alta, que diria que foi a surpresa de hoje, né? Então, relatório confirmando expectativas, porém trazendo essas duas novidades aí que até não se esperava um aumento tão considerável quanto veio. Beleza, Evandro. Muito bom. Vamos falar agora sobre o milho com o Fernando Henrique. Aqui, ó. Vamos lá, aquele monte de números, Fernando. Mas vamos embora. Produção americana 22-23 foi indicada agora em junho em 367,3 milhões de toneladas, acima do que o mercado esperava, que era 366,8, mas em linha com o relatório de maio também não houve mudanças, 367,3 já era indicado em maio, e até o Paulo dizia que não tinha motivos mesmo para alterações, não acontecem normalmente, até se estranha porque o mercado esperava essa mudança. Estoques americanos 22-23 para o milho, 34,5 milhões de toneladas, acima da expectativa média do mercado, que era 34, e em linha com o relatório anterior, que era 34,5, pouca mudança. Estoques americanos 21-22, 37,7 milhões de toneladas, aí significativamente acima da expectativa média do mercado, que era 36,5. Safra mundial 22-23, 1,186 bilhões de toneladas, acima do relatório de maio, que eram 1,181. Estoques globais 22-23 eram indicados em maio em 305,1 milhões de toneladas. Não se esperava grande mudança na expectativa média do mercado, mas foi elevado para 310,45 milhões de toneladas. Estoques globais 21-22, também elevada a projeção para 310,9, em relação a 309,4 de maio e 308,9, que era a expectativa média do mercado. A safra brasileira de milho, 21-22, o mercado até esperava um corte para 114,6, mas foi mantido em 116 milhões de toneladas, enquanto a safra da Argentina também foi mantida em 53 milhões de toneladas, quando o mercado esperava
52,2. Bom, Fernando, o que tu diz desses números aí? O que pode se falar que surpreendeu, não mexeu muita coisa? O que tu achou aí desse relatório? Bom, vamos lá, né? Esse relatório trouxe grande expectativa até aqui para o mercado brasileiro. As negociações travaram bem em função desse relatório, né? Como a gente sabe, segundo semestre, o mercado de milho costuma caminhar para a paridade de exportação. Então, isso acabou gerando uma grande expectativa no mercado brasileiro, acabou travando os negócios, a oferta sumiu do mercado, mas no frigir dos ovos foi um relatório neutro. Não trouxe grandes novidades, não mostrou muita coisa diferente daquilo que se esperava. Números praticamente iguais aos do relatório de maio. E o que eu quero destacar aqui é que, basicamente, estamos entrando agora no mercado de clima nos Estados Unidos, o famoso weather market. Vamos caminhar aí para um weather market extremamente tenso, porque temos a situação ucraniana a ser considerada, estoques estão numa posição enxuta, então há uma necessidade de uma safra norte-americana cheia. Então, tendo essa necessidade de uma safra norte-americana cheia, vai ter que olhar os modelos climáticos aí em junho, julho e agosto, esse período de definição da safra dos Estados Unidos, vai ser muito importante e Chicago vai trazer muita volatilidade em função disso. Não tenham dúvidas, esse vai ser um dos weather markets aí mais nervosos dos últimos 10 anos, com toda certeza, por todo o ambiente que nós vivemos agora em relação a estoque, em relação às situações que o mercado apresentou. Sobre os números aqui do Brasil, basicamente, não tem muita novidade. A safrinha brasileira, felizmente, escapou ilesa das geadas de maio, tem previsão de queda brusca das temperaturas para esse final de semana, mas, de qualquer forma, já não deve trazer grande impacto aqui na safrinha do Brasil. Os números aí também estão dentro do esperado, vai ser uma safrinha de grande proporção, e realmente isso vai fazer com que o nosso mercado caminhe para a paridade de exportação. Em relação ao relatório mesmo, em relação à posição de estoques, não tinha muito por que mexer nesses números realmente, não havia muito essa tendência, e realmente seguiu a linha aí dos números do relatório de maio. Então, um USDA sem muitas surpresas, tanto que a CBOT está operando ali de maneira mista para os contratos de milho, então não trouxe realmente grandes novidades, não tem muita surpresa nesses números apresentados. Beleza, Fernando. Vamos falar agora com o Elcio sobre o trigo. Já está na tela aí. Produção americana 22-23 foi indicada em 47,3 milhões de toneladas praticamente. Em maio eram 47, um ligeiro ajuste para cima. Estoques americanos 22-23, 17,1 milhões de toneladas. Arredondando, o mercado esperava 16,9. Em maio eram 16,85. Estoques 21-22, em junho agora indicados 17,83 milhões de toneladas, o mercado esperava na média, a expectativa 18 milhões, e em maio eram também praticamente a mesma coisa, 17,8. Produção mundial 22-23, indicação agora de 773,4 milhões de toneladas, em maio eram 774,8. Os estoques globais 22-23 colocados em 266,8, abaixo da expectativa média do mercado, que era 267,6. Em maio, a indicação era de 267 milhões de toneladas. E os estoques 21-22, 279,4 milhões de toneladas indicados agora pelo relatório de junho, e o mercado esperava 278,9, e em maio eram 279,7. Elcio, é contigo. O que temos aí de novo, ou que mexeu mais aí? Nenhuma grande novidade, Alessandro. Foi bem em linha até do que estava se esperando. A gente tinha comentado que poderia ter um ajuste da produção indiana, de fato ocorreu. Mas se a gente iniciar olhando para os Estados Unidos, um leve aumento da produção, conforme os colegas estão falando aí, é um relatório que normalmente não muda. No caso do trigo, como a produção já está sendo colheita, já está se definindo, algum ajuste até me causa certa estranheza essa elevação, é muito pequena, na verdade, mas até em função da dificuldade que a gente está tendo na safra de inverno, o USDA eleva, sobretudo, a produção estimada para a safra de inverno. Pode ser um ajuste ainda em relação ao relatório anterior, mas em termos dos Estados Unidos,
O ajuste que teve na produção foi sentido nos estoques finais, então não teve nenhuma outra grande variável aí dentro do quadro de oferta e demanda norte-americana que mereça destaque. Em termos globais, havia falado, a Índia reduziu a estimativa, o SDA reduziu, na verdade, a estimativa da indiana em 2,5 milhões. Isso era esperado em função da onda de calor que fez com que até o governo indiano suspendesse as exportações recentemente. Então, tem essa queda indiana. Ainda em relação aos números globais, a Rússia, um aumento de 1 milhão de toneladas. Então, e esses são os fatores, os movimentos deste relatório de junho em relação a maio. Se a gente alongar um pouquinho a análise em relação ao ano passado, com certeza o grande destaque é a queda acentuada da produção ucraniana, em 11,5 milhões. Isso vai obrigar, mesmo que tenha ficado o trigo represado da safra passada para essa temporada, isso elevou os estoques, mesmo assim, o volume de exportação ucraniano vai cair bastante, segundo dados do USDA. Interessante que essa queda de produção de 11,5 ela é praticamente toda compensada pela recuperação que a gente vai ter no Canadá. O Canadá, ano passado, sofreu com uma seca na nossa safra, caiu mais de 40% a produção, neste ano deve recuperar, então dá um ajuste nisso. Por isso que a gente viu, em termos globais, uma redução apenas marginal de 177 mil toneladas nesse relatório de maio, mas em relação ao ano passado tem uma queda de 12,5 milhões de toneladas. É um quadro apertado, também o mercado de clima vai pegar forte no trigo, acho que o que acontece no milho é parecido no trigo, porque temos a Ucrânia com toda essa redução da produção, né? Então, um mercado bastante ajustado. Se a gente comparar ao ano passado, a gente tem quebras de produção estimadas pela União Europeia, China e Índia. Essas são as principais quedas do hemisfério norte. Para a safra de aqui do hemisfério sul, essa vai ser colhida só lá no final do ano, estima-se que tanto a Austrália, o maior exportador do hemisfério sul, reduza bastante a sua produção em 6,3 milhões. É bom lembrar que vinha de um recorde, uma produção muito grande no ano passado, e a Argentina, que também vinha de recorde, uma redução estimada de 2 milhões de toneladas, e essas reduções são compensadas basicamente, como havia falado, pelo Canadá, pela Rússia também, que vai produzir mais em relação ao ano passado, tinha quebra no passado, e Estados Unidos. Esses três países, Canadá, Rússia e Estados Unidos, tinham quebras no ano passado, e este ano recupera. Mesmo assim, os estoques devem recuar mais 5,6 milhões de toneladas. Em termos de relatório, não com grandes novidades, mas chama a atenção que a gente seguirá para mais um ano aí com estoques bastante apertados. Obrigado, Elcio. Vou tirar o compartilhamento aqui, ó, e vamos comentar rapidamente como está se encaminhando aqui o fechamento de Chicago, para o nosso vídeo não ficar tão gigante. Temos aí para a soja o contrato julho, fechou já, acabou de fechar aqui nesse momento, 17,45,5, com uma queda de 1,3%, Evandro, como você estava comentando aí sobre comportamento de Chicago, terminando aí no vermelho, né? Exatamente, Alessandro. Chicago já vinha operando em firme queda na parte da manhã e após o relatório se manteve praticamente no mesmo patamar e basicamente essa queda seguindo os outros ativos, né, como petróleo e demais ativos que também estão em queda hoje. E conforme eu havia comentado, né, lembrando que Chicago vem de 4 altas consecutivas a patamares elevados, talvez até históricos, né? Chicago aí há pouco tempo, ainda essa semana, testou níveis de 17,80, né? Níveis elevadíssimos. Então, pode-se considerar também uma realização de lucros hoje. Então, o relatório só se mostra neutro mesmo, sem grandes efeitos sobre Chicago. Hoje foi um dia de aversão ao risco nos mercados, né? Tivemos dados aí de inflação americana, temores aí com lockdowns na China pela Covid, dólar subindo contra outras moedas, uma série de fatores aí que pressionaram os mercados agrícolas nas bolsas de futuros. E, Fernando, olha aqui o julho, para o milho fechando praticamente no 0 a 0, a 7,73, uma alta muito, muito pequena no contrato julho. Tivemos aí apenas aí o contrato setembro com uma alta de 0,5, também alta de 0,5 para dezembro. O mercado no positivo para o milho, Fernando.
Bom, como você próprio mencionou, é um dia de aversão ao risco, e o que a gente sabe, quando o dólar está muito fortalecido, principalmente o índice, nós percebemos que as commodities norte-americanas perdem competitividade, e isso é natural que segure os preços na CBOT. Durante a semana, altas consistentes na Bolsa de Chicago, muito em função da expectativa que foi criada em torno desse relatório, mas, de qualquer maneira, já vou deixar todos os nossos, quem nos acompanha aqui, para preparar o coração, que as próximas semanas aí vão ser de muita emoção na CBOT, porque o mercado de clima vai ser muito tenso, muito nervoso. Então, acompanhar os mapinhas de clima, os modelos climáticos para os Estados Unidos, vai ser essencial para entender como é que vai ser essa formação de preço nos mercados futuros. Então, tem que ter essa compreensão e tem que acompanhar com muita cautela realmente o que acontece lá. E tem tudo lá em safras.com.br, na plataforma de safras. Esse pessoal que está aí gravando com a gente, o Evandro, o Fernando, o Elcio, os nossos outros consultores, todos com informações lá, acompanhe lá para ficar atualizado do que está pegando nesse mercado de clima. Elcio, temos aí 0-0 hoje o trigo, hein? Fechando 0-0 praticamente. Julho, queda de 0,04%. Praticamente estável, né, o mercado, a 10,70 e 3/4. O que tu falas aí para nós, para encerramento desse comportamento hoje, Elcio? Então, o trigo tinha deixado a gente mal acostumado, com variações menores de 1%, a gente acha que está de lado, né? Então, 3 sessões aí já no 0-0 praticamente, alternando pequenas altas e quedas, mas a gente sabe que a gente continua num mercado bastante volátil, ainda envolto, né, a incertezas. O relatório pouco mudou. Na verdade, os fundamentos do mercado de trigo eles já estão desenhados e justificam preços mais elevados, mas o mercado ainda continua muito em função das incertezas que vem relacionado à Ucrânia. Então, assim como o Fernando falou no milho, também o trigo é bom preparar o coração. É verdade que os clientes que acompanham o trigo já devem ter preparado o coração com toda a volatilidade que a gente tem visto nos últimos meses, desde abril, na verdade, no início da guerra, mas também continua um mercado que é sustentado fundamentalmente por um aperto e principalmente em função das incertezas que vêm relacionadas ao conflito na Ucrânia, porque os fundamentos eles se desenham de uma forma que se tem a produção, tem um consumo estimado, mas é possível e tem um espaço temporal definido do período da colheita, do período em que os países, enfim, colhem, que vai ter safra, sazonalidade de oferta, mas em relação ao conflito como o da Ucrânia, a gente nunca tem certeza de quando vai ser o seu final, quais são as novidades que vêm. Então, o mercado vive essa incerteza ainda carregando um risco de guerra. Então, a gente vai ter ainda uma tendência, ou tem tendência aí de um mercado seguir firme e bastante volátil aí nas próximas semanas e até próximos meses. Espetáculo, Elcio. Muito obrigado. Agradecimento especial ao Evandro e ao Fernando Henrique, que substituíram os titulares aí, o Luiz Fernando e também o Paulo Molinari, com excelentes informações da mesma forma. Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, Alessandro. Bom final de semana. Até mais. Bom final de semana.